Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 3 coisas que milionários fazem ao comprar imóveis a fim de maximizar o seu lucro e evitar prejuízo. Já assessorei uma quantidade razoável de investidores, então consegui mapear essas coisas que eles têm em comum no momento de adquirir imóveis. E também eu friso que isso aí não é apenas para investidores. Se você está comprando um imóvel e vai financiar por 20 ou 30 anos, é de fundamental importância que você tenha o mesmo cuidado ou mais, já que o seu risco é muito maior, tendo em vista que não seria um lucro em apenas uma operação ou prejuízo em apenas uma operação. É uma decisão de vida em que você vai ficar amarrado a um financiamento bancário durante 20 ou 30 anos. Então é fundamental que você não erre nesse momento para que não venha a ter que amargar um grande prejuízo, seja do ponto de vista financeiro ou seja do ponto de vista emocional, porque uma parte considerável das brigas familiares é quando a sua casa não é um lar, já que ali não tem momentos de alegria por vocês toda vez lembrarem desse imóvel errado que compraram. Então já tive clientes que me confidenciaram que seu casamento ficou por um fio por terem comprado o imóvel errado sem ter feito uma análise de risco e negligenciado pontos importantes. Conseguimos salvar a operação, resolvemos a questão imobiliária e daí ele conseguiu comprar um imóvel melhor e tirar esse problema das costas da família, conseguindo aí manter o seu casamento e reatar aos poucos o que tinha no passado. O primeiro ponto é que os investidores eles entendem que o lucro da operação imobiliária está no momento da compra do imóvel. Então, quanto menor o valor da compra, maior vai ser o seu lucro, já que você tem pouca influência no mercado imobiliário com apenas um imóvel, a ponto de mudar aquele valor do imóvel apenas porque você quer. Então, se o imóvel está avaliado em mercado por R$1 milhão, não adianta você querer anunciá-lo por R$1,5 milhão, R$1,2 milhão que você não vai vender. Então é importante que você compre um imóvel de R$1 milhão, não por 950 mil ou R$1 milhão, mas que consiga comprá-lo por um valor bem menor. E como mapear essas oportunidades? São várias essas oportunidades para quem sabe garimpar. São pessoas que precisam se desfazer do imóvel por questão de dívida, são imóveis objeto de inventário, imóveis com algumas irregularidades em que você vai gastar um percentual desse valor, dessa diferença, para regularizar e resolver, e em contrapartida vai aumentar muito o seu lucro. Porque imóveis irregulares eles têm desvalorização média de 20% a 50%. Então, quanto pior do ponto de vista documental e de regularização estiver o imóvel, maior vai ser o seu lucro. Ainda assim, nem sempre essas oportunidades vêm de imóveis irregulares. Muitas vezes, como eu mencionei, vem de pessoas que precisam se desfazer rápido desses imóveis, seja para pagar dívidas, porque estão mudando de país ou de cidade, ou até mesmo porque não têm mais interesse em permanecer com aquele bem e querem se desfazer rápido. Além disso, quando você está comprando um imóvel pensando em investimento, você não quer ficar com esse imóvel durante muito tempo, especialmente se a sua tese for de ganho de capital, ou seja, comprar para revender. Então, quanto mais tempo você fica com esse imóvel, você vai ter custo com IPTU, condomínio, taxa de bombeiro, entre outras coisas que possam vir a ter no imóvel. E tudo isso vai ser somado no passivo para que ao final você desconte do valor de venda e saiba quanto de fato foi o seu lucro. Além disso, é fundamental que você entenda que reduzir um pouco o valor pode acelerar esse processo. Então, pegando o exemplo do imóvel de R$1 milhão, se você compra por 800 mil, faz uma pequena reforma para ajustar aquele imóvel e deixá-lo mais atrativo e revende abaixo de mercado por 950 mil, por exemplo, você vai ter um lucro aí de 100 a 150 mil em um período curto, já que o seu imóvel estava num valor reduzido. Então é importante que até para que você não fique sufocado do ponto de vista de ter que entregar o imóvel por qualquer preço, para não ter prejuízo, que você compre com essa margem de segurança a fim de ter uma tranquilidade de vender no momento certo, bem como de vender por um preço que lhe traga lucro. Porque você não vai gastar R$1 milhão para lucrar 10 mil, 15 mil reais. Você quer fazer um lucro aí de 100 mil, de 200 mil, então é importante que você fique atento a essas oportunidades. O segundo ponto é que investidores e milionários bem-sucedidos, eles conseguem antecipar o potencial de valorização daquele imóvel. Algo muito importante é você entender para que área a cidade está crescendo.
quais são as peculiaridades que fazem aquela área, no longo prazo ou até médio prazo mesmo, valorizar mais do que as outras. Há bairros em cidades grandes que já saturaram e dificilmente aquilo ali vai ter uma grande valorização por já terem chegado no seu limite. E é daí que bairros vizinhos, por exemplo, começam a florescer e começam a atrair investidores e moradores. Então, bairros que também têm um comércio mais vivo e também têm residência, eles tendem a crescer um pouco mais. Zona de expansão urbana em cidades menores é algo que atrai investidores, atrai moradores e demonstra que a cidade está crescendo para aquele lado. Praças, melhorias urbanas, tudo isso que possa vir a ter no imóvel, eles trazem uma valorização maior. Então, quem busca investir em imóveis tem que estar atento a isso. Como você pode obter essas informações? Primeiro, observando o comportamento da cidade, o comportamento do comércio da cidade, conversando com construtores, conversando com prefeituras, com agentes municipais e com advogados e profissionais do mercado imobiliário que estejam envolvidos nessas operações e consigam mapear para onde é que está indo agora a bola da vez e qual será o bairro, qual será a área que terá uma valorização maior no médio e longo prazo. Outro ponto importante é você avaliar o perfil consumidor da sua cidade, especialmente se você busca alugar imóvel, porque com isso você consegue antecipar se a demanda está maior por empresarial, se a demanda está maior por galerias comerciais, na área residencial, se as famílias preferem imóveis menores, maiores. Isso depende muito do comportamento do consumidor, bem como das peculiaridades daquela região para atender determinado público. Eu dou como exemplo as cidades em que existem polos médicos, em que há muita residência para recém-formados. Então aquela área é interessante para quem busca investir e ter um aluguel mais curto, um aluguel de um imóvel, de um quarto, de um flat mesmo, já que diversos residentes de cidades menores ou até mesmo de outras cidades grandes podem migrar por determinado período para fazer esse período e com isso eles vão precisar estar perto do hospital que estão fazendo residência. Então esse é só um exemplo de vários outros que você pode pensar e analisar com cuidado para que com isso você consiga antever essas mudanças e essas valorizações e consiga fazer um lucro em cima disso. E o terceiro ponto é que eles nunca compram um imóvel sem fazer uma due diligence imobiliária. E isso eu garanto a vocês que é um fator decisivo para ter um lucro ou um prejuízo. Eu já vi clientes ficarem quase sem o imóvel e sem o valor que pagariam dele. Já vi clientes com casamento por um fio, por não terem feito análise de risco e negligenciado. Nessa análise de risco, você vai mapear e vai entender quais são os riscos daquele imóvel do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de mercado, se você quer vender, se você quer morar. Então é muito importante que você entenda isso. Aqui no escritório nós fazemos análise de risco baseada em 3 pilares. O primeiro deles é a análise documental daquele imóvel, em que nós vamos pegar toda a documentação dele, seja documentação em cartório, em prefeitura, documentação na SPU, se for terreno de marinha, entre outros documentos que estejam coligados e sejam pertinentes àquele imóvel e àquela operação. O segundo pilar, nós vamos analisar a vida financeira de quem está vendendo o imóvel. Vamos tirar as certidões nos tribunais, analisar como é que está a vida financeira dele do ponto de vista de dívidas, se ele tem alguma dívida que possa vir a impactar o negócio, possa vir a usar aquele imóvel como garantia e, evidentemente, se for um risco muito alto, do ponto de vista de poder anular o negócio jurídico que você fez, a compra e venda, a gente vai alertar, vai deixar claro ali de que aquela dívida pode vir a repercutir no imóvel e eventualmente lhe prejudicar. Muitas pessoas podem até questionar, sim, mas eu perco o imóvel e o vendedor vai ter que me devolver o dinheiro. Analise o seguinte, se o vendedor está perdendo o imóvel porque não tem dinheiro para pagar aquela dívida, você acha que ele vai ter dinheiro para lhe pagar? Então é importante que você mapeie isso. Eu já vi casos de clientes que entrariam numa verdadeira roubada se tivessem feito isso, porque eles estavam comprando um imóvel que estava sendo vendido por uma determinada pessoa e aquele imóvel que ele recebeu já estava sendo contestado através de uma ação anulatória.
Então imagine que ele estava comprando um imóvel de um testa de ferro, de um laranja, ia pegar aquele imóvel e depois para ele reaver aquele dinheiro, quando a venda fosse anulada. Então é importante que você saiba quando não entrar no negócio, a fim de que também não tenha prejuízo. O terceiro pilar que nós analisamos é o pilar de valor de mercado do imóvel. Então com isso a gente vai analisar se você está comprando de fato uma oportunidade ou se você está sendo só mais um. Porque comprar um imóvel quando está todo mundo comprando e ele já está no valor máximo que o mercado paga, isso não é ser investidor. Isso é apenas entrar no oba-oba. Então se o imóvel vale 1 milhão e você paga 1 milhão só porque outras pessoas querem pagar aquele valor, você não está investindo, você está apenas comprando com a manada. Então a gente vai mapear isso daí, avaliar aquele imóvel e dizer se você está comprando uma oportunidade ou se é só mais uma. Porque lembra do primeiro tópico, o lucro da operação imobiliária está no momento da compra do imóvel e não no momento da venda. Então é importante que você entenda se está ou não comprando uma oportunidade. Com essa due diligence imobiliária realizada, você vai mapear praticamente todos os riscos daquele imóvel e todos os riscos que você teria. Então, não quer dizer que no final, por ter um risco ou outro, você vai ter que desistir da compra, mas você pode usar aquilo dali como barganha. Eu já vi clientes que iam comprar imóveis com 60 mil reais de dívida de IPTU e condomínio, e eles iam chegar no cartório de notas, para lavrar a escritura pública, dispensar a apresentação das certidões. Quando registrassem aquele imóvel, eles iam tomar conhecimento de que estavam devendo IPTU e condomínio do proprietário anterior. Então eles não teriam mais o que fazer, porque essas dívidas são dívidas pró-terrem, que elas acompanham o imóvel. Então o devedor é o imóvel e o proprietário é só o responsável pelo pagamento. Imagine você comprar um imóvel a valor de mercado, depois descobrir que tem uma dívida de 60 mil reais, que não é sua. Então esse é mais um motivo para que você faça uma análise de risco, para evitar todos os riscos e ainda se decidir comprar, utilizar aquele valor como barganha. Lembra que eu falei também que as irregularidades elas são responsáveis por derrubar de 20% a 50% do valor de mercado do imóvel. Pois é, isso é uma forma de argumento para você passar para o vendedor e com isso reduzir também esse valor e obter mais um percentual de lucro no momento de vender esse imóvel. Esses foram os 3 pontos que eu identifiquei como comuns a esses investidores de sucesso, a esses milionários que compram imóveis e que eu acho que são fáceis de aplicar para qualquer um. Não precisa você ser um fundo imobiliário ou um grande investidor para que você entenda essas premissas de mercado. Aqui você consegue mapear, você consegue entender esses pontos e aplicar na sua compra. Então, recapitulando, o primeiro ponto é entender que o lucro da operação imobiliária está no momento da compra e não da venda. O segundo ponto é você prestar atenção na movimentação do mercado imobiliário e do mercado consumidor, para que com isso você consiga antever bairros e locais da cidade em que vão ter uma valorização maior e consiga com isso se antecipar e obter um lucro naquele lugar, naquela operação. E o terceiro ponto é nunca, em hipótese nenhuma, fazer a compra de um imóvel sem uma análise de risco. Com esses 3 pontos você vai ter uma segurança maior e vai maximizar a probabilidade de ter um lucro naquela operação. Então até a próxima e se gostou, se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.